Então, se você procura um emprego só para ter o salário para as tuas necessidades, você está no caminho errado. Você está atrasando o teu patrão, né, o teu futuro patrão, você está atrasando os teus colegas de trabalho, você está criando uma falsa sensação de segurança para a tua família. Então é o seguinte, bota tua cabeça no lugar. Você tem que trabalhar, não tem jeito, certo? Você tem que trabalhar. Vai trabalhar com o quê? Com o que tu gosta ou de repente nesse momento não dá? Não importa. Faça aquilo que precisa ser feito e faça sendo um patrão de você mesmo. A sua carteira de trabalho é o seu CNPJ. Dê o seu melhor. Todo dia dê o seu melhor. Faça o melhor pela tua empresa, que é você mesmo. E eu te garanto uma coisa, você vai crescer como pessoa, você vai ter uma oportunidade dentro dessa empresa. Se você não gosta desse trabalho que você vai ter ou que você já tem, né? Você vai chamar a atenção de outras pessoas, porque caçadores de talento estão sedentos pelo mundo. As pessoas que querem qualidade estão sofrendo pelo mundo atrás de pessoas que atendam às suas necessidades. Então, acredite, da mesma maneira que eu reconheço um monte de tralha, você me desculpa a palavra, não vou botar bonitinho aqui, sabe, trabalhando em comércios, tratando o ser humano como se fosse lixo, você chega todo sorridente, dá um bom dia, a pessoa não te responde, você se agradece no final, a pessoa nem olha na sua cara, isso para mim é tralha, isso para mim é peso de papel, você me desculpa, a função que a pessoa está exercendo é essa, é filho de Deus, é meu irmão em Cristo, mas não sabe ser um ser humano, não sabe atender o público, não tem empatia, está com um problema em casa muitas vezes, mas leva para o trabalho que não deveria levar. E vou te falar, se o problema realmente fosse um problema muito, sabe, assim, pontual, dentro de casa, o bom dia ela não daria. Mas no decorrer da compra, onde eu, falando por mim, vou brincando, vou quebrando um gelo e me despeço com muito carinho, com certeza no final a pessoa teria um mínimo de atenção, como já aconteceu várias vezes. Então, sem identificar quando é um problema pontual, o qual eu até já conversei, aconteceu da gente conversar e a pessoa abriu o coração, e quando a pessoa é assim mesmo, quando a pessoa, ela sabe, é aquela pedra no caminho, tem pessoas que te impulsionam de uma maneira que você nem entende, você não entende, você chega, eu não vou contar agora, eu vou contar, porque eu acho que tem tudo a ver e eu preciso falar. Cheguei num posto de gasolina e pedi para o rapaz colocar um valor mínimo lá, para poder só manter o tanque com gasolina por causa da minha bomba de combustível, que eu utilizo o carro 99% no gás. E o cara colocou R$180 acima do valor que eu pedi. R$180 acima. E ele na mesma hora tirou o jaleco, disse que não ia trabalhar mais no posto, porque aquilo não estava dando certo, porque ele estava tendo muito problema. E encurtando, conversei com ele, levei ele para o canto, fizemos uma oração para que ele pudesse restabelecer o emocional dele, colocou o jaleco, voltou para a pista e foi trabalhar, e eu assumi aquele prejuízo. Falei assim, vou passar para você uma transferência depois. Como foi feito depois, eu fiz a transferência. Só que não foi feito no dia marcado. Foi feito 3 dias depois. Você precisa ver a reclamação, a grosseria que ele fez comigo no telefone porque eu atrasei a transferência, que eu não tinha nem responsabilidade. Eu assumi porque eu achei que eu estaria fazendo bem para um ser humano. Ok? Nem uso gasolina. Eu uso 99% do meu tempo no gás. Muito bem. Pedra no sapato. Certo dia parei no sinal e eu estava com fome e ia comprar um amendoim desses que colocam na janela. Quando eu fui ver, eu só tinha o cartão de débito. O rapaz veio e disse, olha, eu até queria, mas só tenho débito, deixa para lá, depois eu compro. O rapaz, não, leva, pode levar, depois você me paga. Uma pessoa descalça, sem camisa, com uma bermuda velha, vendendo embaixo de um sol o seu amendoim para sobreviver. Um empreendedor. E aí a pessoa diz assim, leva e depois você paga. O cara não é nem um lojista, nem frequenta a loja dele, que não existe, e o cara fala isso. Ele teve empatia pela pessoa. Um cara desse, você olha e diz assim, vale a pena dar uma oportunidade. Vale a pena entender quem ele é, de fato, a vida dele. Vale a pena botar ele num curso. Vale a pena colocar ele com uma roupa decente, né? Uma roupa nova, uma roupa que ele possa trabalhar. Decente nesse aspecto, por favor, me entenda. E dar, de repente, uma oportunidade para ele ser um funcionário. E uma pessoa como essa, ele acaba sendo o patrão dele mesmo, porque ele é um empreendedor e ele tem empatia. Ele tem a receita certa para ter as oportunidades que o universo quer derramar sobre ele. Você entendeu? Então não adianta. Não adianta você querer ter oportunidade fazendo o que você está fazendo com a sua vida, usando o seu livre-arbítrio da maneira mais negativa possível. E quem faz isso com o próprio sustento, com certeza faz com sua esposa, faz com seus filhos. Porque, veja bem, né, se o cara faz isso com o trabalho dele, que sustenta ele, que traz dignidade para ele como homem, a mulher
é alguém que eu gostei, que me dá prazer e que vive comigo. Você está entendendo? A coisa vai muito mais fundo. A raiz é muito mais funda. Só que a gente não vai entrar. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero deixar só 2 versículos aqui para falar sobre livre-arbítrio. Que diz o seguinte. Eu vou ler. Se porventura as coisas não estão dando certo para você, se você está tendo dificuldade em ter emprego, ou se de repente você está no emprego e não tem oportunidade de crescimento, ou tem uma certa instabilidade com medo de perder o emprego, escuta só. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, pega esse versículo, 1 Coríntios 10, 23, e veja se ele encaixa em como você está procedendo na sua vida, tá? Profissional, que é o teor aqui da mensagem, e depois você leva para o seu campo, sabe, matrimonial, vamos colocar assim, como pai, como filho, dá uma examinada, dá uma organizada, porque você é a essência de Deus. Aqui não é mensagem para dar bronca em ninguém, você é a essência de Deus. Você veio nesse mundo para brilhar, você veio nesse mundo para amar e ser amado. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Ninguém nasce ruim, ninguém nasce procrastinando, ninguém nasce, sabe, fazendo mal para as pessoas. Infelizmente o sistema é governado por Satanás, é governado pelo inimigo, e as tendências que nós temos dentro de um sistema, entendeu, do homem, é justamente para desviar a atenção das pessoas, colocar ela sempre querendo se aproveitar do próximo, sempre sendo frio com o próximo, faltando empatia. Então as pessoas acabam se transformando, como a própria palavra diz, viram fruto do meio em que eles vivem. Então, nada do que foi falado aqui é para apontar dizendo que você é. Você pode estar sendo, mas você não veio ao mundo com essa essência. Então, analise cada setor da sua vida. E se você quer ter uma vida diferente, você procure melhorar cada um deles, 10% que seja todos os dias, e você vai viver aquilo que você nem imaginou. Agora, eu quero falar outra coisa. Às vezes, isso está acontecendo. Às vezes você está tendo uma dificuldade na vida. Às vezes você é uma pessoa que tem um comportamento legal, que está sempre pronto para ajudar o próximo, e mesmo assim você tem dificuldade na vida. Entenda, não se sinta vítima, não se sinta uma pessoa que veio ao mundo para sofrer. Pode ser Deus conduzindo os teus passos. Aí eu vou te dar outro versículo. Pode ser Deus querendo que você faça, sabe, uma análise da sua vida e que você recalcule a sua rota. Ele pode ser Deus querendo te colocar num outro nível, sabe, com outras pessoas, com uma outra realidade para deslanchar a sua vida. Às vezes você está preso, né? Como eu costumo dizer, uma coisa que me marca muito na Bíblia, Atos 3, onde Pedro cura um paralítico que fica pedindo esmola na porta de um templo. Às vezes a gente fica preso a pessoas, preso a sistemas, porque nós nos tornamos pedintes de esmola para simplesmente sobreviver. E Deus não quer isso para ninguém. Deus não quer isso para filho nenhum dele. E muitas vezes a gente se torna e Deus pega e fala assim, ó, vou cortar aqui porque tu tem que acordar. Vai sair da zona de conforto, vai ocupar o lugar que eu separei para você. Então, Provérbios 16:9 nos mostra isso. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Muitas vezes a gente traça um caminho, a gente escolhe, né, o nosso caminhar, escolhe o emprego que a gente quer, escolhe as pessoas que a gente quer andar, a gente acha que é o melhor, porque o nosso coração ele é enganoso. E isso é uma coisa que eu tenho assim muito forte. Tudo que está no topo é o poder. Nós almejamos sempre o topo do edifício, a cobertura, o carro mais alto, o poder está sempre em cima. A gente sempre almeja o topo, porque o topo representa o poder, representa a vitória. E a própria palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. E ao mesmo tempo ele fala que nós precisamos ter discernimento, que nós precisamos raciocinar, que precisamos entender a vida de uma maneira inteligente. Por isso ele nos dá acesso à sua inteligência e à sua sabedoria. E nós precisamos fazer uso disso. Todos os dias nós precisamos pedir a Deus acesso à sabedoria e à inteligência, porque é aí que está a chave da virada da nossa vida. E aonde está a nossa cabeça, o nosso cérebro, está aqui no topo. Então, o nosso coração é enganoso. A gente traça os nossos passos, mas quem determina a direção é Deus. Então, filho, se você está fazendo um trabalho certinho de casa e não está dando certo, não entre numa posição de vítima, numa posição de que o mundo está contra você. Pode ser o teu pai, o nosso pai, dizendo, para, recalcula,
vai nessa direção, que ali está a tua vitória. Creia nisso. Começa a abrir tua visão para isso, que pode ser a virada da tua vida, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus.